Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Aparecida Maria Fonseca de Bonfim, mais conhecido como Cida Fonseca. Eu estou diretora da Escola Família Agrícola há um tempo e venho hoje falar um pouco sobre o contexto da educação aqui no Brasil, mais especificamente a educação do campo e a pedagogia da alternância pelo exercício da Escola Família Agrícola de Orizona, estado de Goiás, região da Estrada de Ferro. Bom, a crise, né, que se abalou e que passa o Brasil hoje não é só pela crise da pandemia do vírus, né, da Covid, mas uma crise que perpassa muitos dos aspectos, a começar a dizer pelo isolamento social, e que não se faz educação, formação integral em isolamento social. A formação integral na educação do campo, ela acontece principalmente pelas relações humanas, pelo sentimento e pela presença das pessoas em todos os projetos, em todas as atividades, em todas as ações formativas, que não só a sala de aula. E estabeleceu-se esse regime por todo o país e que se estendeu pelos estados e pelas secretarias municipais de educação e chegou também até nós, da educação do campo, do trabalho com a formação de jovens rurais. E dizer que esses aspectos são impactantes de modo geral e a educação ela é atingida em cheio de todas as formas. Primeiro, pela questão de ser no início de ano, quando a escola tinha um planejamento estratégico com um mapa de ações diversificadas, de projetos, eventos, festas culturais, realização das aulas do conteúdo comum, visitas, intercâmbios, viagens de estudos, visitas às famílias, formação de educadores, formação de jovens, formação das famílias, formação da associação, diversos instrumentos a serem aplicados, não só na sala de aula, como intervenções externas, palestras, cursos, e isso tudo teve que ser modificado. Quando a gente recebeu uma notícia em um domingo e que essas ações deveriam ser todas estrategicamente modificadas e adequadas para na quarta-feira serem encaminhadas como atividade à distância para os estudantes. E não importa qual fosse a forma que isso fosse feito, era para ser construído um plano de estudos e encaminhadas atividades à distância, ou impressas ou encaminhadas via tecnologias, né, sociais, nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, ou por ligações de celular, internet, ou em atividades impressas em apostilas. E a equipe não titubeou, ela foi tentar fazer, né, o melhor, dar o melhor de si para poder encaminhar essas atividades e, se não diminuir, pelo menos amenizar, de certa forma, os impactos disso tudo. E falar na educação do campo, a gente se dirige já aos Centros Familiares de Formação por Alternância, que tem a sua base centrada e firmada nos 4 pilares. Não é só um método, né, uma sala de aula, uma estratégia didática e pedagógica de professor e de aluno e de horário aula. Nós temos esses 4 pilares, que são, em primeiro lugar, a associação, uma pedagogia da alternância, que tem um método próprio com diversos instrumentos, a formação integral, que acontece na convivência em grupos, no internato, na vida, na vivência, nas rotinas gerais das famílias e da escola, em atividades alternadas, presenciais e não presenciais, envolvendo teoria e prática o tempo todo, numa dinâmica alternativa, né, e que envolve educação e trabalho o tempo todo, né, com as realidades da escola e a realidade do meio, da comunidade, das pessoas, da sociedade como um todo. Relacionar os 4 pilares também aos pilares do mundo, né, da sustentabilidade, né, a política, a saúde, a economia e a vida sociedade são bases também para se fazer uma formação de qualidade.
E no Brasil, como é sabido por todos, nós vivemos esse contexto também de dificuldade, em que a área da saúde não tem encontrado o apoio, o respaldo político. A educação também passa por várias situações de dificuldades extremas, tanto na parte estrutural, financeira, social, no atendimento aos profissionais que atuam, quanto aos beneficiados, que são os estudantes. E não é diferente para nós com uma escola do campo, o que ainda nos possibilita ter uma educação de qualidade são as diversas parcerias e os olhares, né, de outras organizações que nos ajudam a complementar aquilo que o Estado faz, que o município faz e que a associação busca, né, diversificar com vários outros projetos e ações. Trabalhos voluntários, pessoas que estão junto ali. E não é só o professor na sala de aula. Dizer que pela associação houve muitas perdas, tivemos que adequar várias coisas, uma associação só existe pela reunião de pessoas, isso precisou de ser suspenso, mas nós mantivemos um contato, né, e temos a continuidade dessa associação e a participação daqueles que acreditam nessa escola diferente. A pedagogia da alternância, que é esse método que alia, né, o trabalho e a educação, a teoria, a prática, a vivência, e é lá e cá, né, não é só presencial e não é só a distância, a gente precisa dos dois para poder fazer uma educação de qualidade. Então ela fica, né, não é uma educação contextualizada, sendo que está acontecendo só à distância. E a gente tem a socialização das atividades que estão acontecendo em casa, fazemos, né, as nossas considerações, os estudantes retornam por ali, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, ora em cartinhas escritas para a gente, ora uma ou outra reunião presencial com um ou outro, mas com todos aqueles critérios de segurança. Então, o nosso isolamento social tem nos feito sofrer muito. Isso tem impactado muito, porque é uma qualidade dos brasileiros, né? O aconchego, a vivência, a troca de experiências, o aperto de mão, o abraço, a presença mesmo participativa de cada um, né, dos integrantes que compõem essa formação. E faz essa relação escola e comunidade, escola e sociedade, escola e trabalho, e teoria e prática. Então, além dos conteúdos da sala de aula, o que nos interessa é o convívio pessoal, e esse está faltando. E não há como voltar e recuperar isso. É como o rio, né? Como aquela frase filosófica que diz que nenhum rio é o mesmo, porque a água que corre não é mais a mesma e o homem que a atravessa também não é mais o mesmo. E mesmo que lá na frente a gente volte a repetir, né, alguma ação ou algum projeto ou alguma atividade, não será a mesma coisa que se tivesse acontecido, né, no cotidiano desses dias. Mas mesmo assim, apesar da gente estar sofrendo esses impactos e atravessando essa fase difícil, nós podemos também bater no peito com orgulho e dizer que os trabalhadores rurais, o pessoal da agricultura familiar, os nossos jovens rurais que acreditam na escola família agrícola, estão respondendo às nossas expectativas, às nossas correspondências, e tem desenvolvido trabalhos muito bonitos, né, dentro das nossas possibilidades. São atividades encaminhadas, né, por correspondência ou via telefone, material impresso, entregue em casa, outros vêm até a escola e buscam e nos retornam ao final de cada quinzena. Foi o que restou para nós fazer, né, com o conteúdo da base comum. E como a agricultura familiar ela não para, algumas ações nós podemos dar continuidade, porque a pedagogia da alternância já proporciona essa troca, né, de experiência e essa utilização de 2 tempos e 2 espaços, um tempo na escola
e um tempo no meio. A diferença é que agora nós estamos separados. De cá uma equipe, mais no vivendo o tempo escola, e de lá os nossos estudantes e as famílias vivendo mais o tempo comunidade, nas suas propriedades e tendo que se virar como escola, como empresa, como organização e como tudo, né? Fazendo tudo ou quase de tudo em casa. Um outro pilar é a formação integral, que fica comprometida pela educação à distância. Algumas partes a gente consegue sim manter. Nós temos ações, né, da horta na propriedade, que são projetos que já tinham sido encaminhados, as atividades na área animal e na área vegetal, tem o olhar dos técnicos e a gente está sempre dando esse retorno, mas de uma hora para outra a gente teve que transformar a nossa forma de fazer a educação em outra forma, né? Resumir isso num aparelho de celular, no computador e nas apostilas para poder encaminhar essas atividades. E perdemos a riqueza da chegada do estudante, da vivência, do carinho, do aconchego, do toque de cada um e de cada uma. E o pilar fim, que é o desenvolvimento do meio, também sofre diretamente esses impactos. Ainda assim, há uma abertura, né, pela comunidade e uma relação muito próxima que foi estabelecida entre a escola e as famílias. Ela é mantida porque essas famílias acreditam na escola, acreditam nesse método, acreditam nessa forma de fazer a educação acontecer. E a gente tem um afeto muito grande de compreender a situação de cada um, a distorção que há, né? Alguns vão aprender e outros não. Alguns vão ter acesso total e outros não. Uma maioria tem dificuldades, pode ter um acesso ao telefone celular, mas é frágil no sinal da internet, na hora de baixar uma aula, uma videoaula ou um anexo pesado em PDF. Mesmo assim, nossas ações vão acontecendo. Olhando pelo âmbito da pedagogia da alternância, nós nos consideramos ainda numa situação privilegiada, porque a gente já tinha esse costume, né, de fazer as atividades também à distância. E sempre na sexta-feira, no momento de ir embora, eles levavam um plano de estudo para ser discutido com as famílias. Isso hoje está chegando para eles e eles têm correspondido, né, muito prontamente. Criamos os grupos de WhatsApp e temos os contatos dessas famílias e depoimentos maravilhosos, com práticas educativas acontecendo e vivências muito ricas, né, de experiências, de ações e da cultura da comunidade, da vivência em família, da forma como cada um está superando essa situação. E por aqui no Brasil, a gente, mesmo ainda caminhando nessa neblina, como eu disse há poucos instantes, né, enxergando poucos metros à frente, a gente ainda se diz, né, podemos nos ver como confiantes, que reafirmamos a nossa prática educativa das EFAs, Escolas Famílias Agrícolas, pois como dizia um educador, mesmo em meio ao caos, a pedagogia da alternância possibilita a troca de experiências, de saberes concretos, de atividades que fazem parte da formação integral e que vão para uma vida, né, que extrapolam uma sala de aula ou um quadro de giz e que são vivências e que são aprendizados que nunca ninguém tira. E nunca se discutiu tanto, né, um contexto da democracia, da demagogia, da política social, da política econômica, dos tempos de ditadura, e que a gente tem retomado também essas discussões com os nossos jovens rurais, e que não num momento muito fácil. Então, infelizmente, a gente também está aprendendo com a dor, né, nesse momento.
mas acreditamos que nós vamos sair fortalecidos disso tudo, compreendendo que o jeito de fazer a educação do campo, ela se diferencia dos demais. E triste pelas perdas, né, pela situação em que a gente está vivendo, pelo contexto político, social e econômico pelo qual o Brasil passa, mas felizes também, porque somos privilegiados de morar aqui no interior, de ter as nossas casas, de ter as atividades agrícolas e pecuárias acontecendo, e o apoio também de organizações até de outros países que estão acompanhando situações muitas vezes muito mais difíceis. Então, nós decidimos, né, dar continuidade a essas atividades pela agricultura familiar, pela agroecologia, pela sustentabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e pela juventude rural. E agradecer imensamente a Cooperativa de Crédito, Cressol, que nos tem apoiado muito, as organizações belgas, né, da Trias e Fundação Colibri, e ao próprio governo, e dizer que nós somos parceiros e queremos continuar contando com essa solidariedade entre os países. Nosso muito obrigada e até um momento melhor. A gente espera se encontrar e dando continuidade às nossas atividades. E temos muitos depoimentos também de pessoas que estão confiantes, cumprindo cada um o seu dever. E nós de cá, na nossa Escola Família Agrícola, no interior do estado de Goiás, no município chamado Orizona, nós estamos ainda confiantes que vale a pena realizar o nosso trabalho e que a educação é a chave, né, da continuidade e da integração e da vida, né, em sociedade, não em isolamento social. E a gente espera que logo, logo esse tempo passe. Obrigado, um abraço brasileiro daqui, né, desse interior do estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil. Um abraço.